Os mistérios das pirâmides, monumentos eternos da humanidade. Ao redor do mundo, espalhados por diferentes continentes e culturas, existem monumentos que desafiam o tempo, a lógica e a gravidade, as pirâmides. Essas construções, muitas vezes associadas a civilizações antigas e envoltas em mitos, simbolizam poder, espiritualidade, matemática avançada e até mesmo conhecimento perdido. Elas surgiram em diferentes épocas e locais sem que houvesse contato entre os povos, o que torna seu aparecimento um dos maiores mistérios da história da humanidade. As pirâmides do Egito. As pirâmides egípcias são as mais famosas do mundo. Construídas durante o Antigo Império, essas estruturas tinham como função principal servir de túmulos para os faraós e nobres. Pirâmide de Quéops, ou Grande Pirâmide de Gizé. É a maior e mais antiga das 3 pirâmides de Gizé, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Foi construída para o faraó Quéops, por volta do século 26 a.C. Seus blocos chegam a pesar várias toneladas, e seu alinhamento com os pontos cardeais é extremamente preciso. Até hoje, estudiosos debatem como foi possível erguer essa estrutura com as tecnologias da época. Pirâmide de Khafre. Filho de Quéops, o faraó Khafre mandou construir uma pirâmide ligeiramente menor ao lado da do pai. Essa pirâmide é famosa por estar próxima da Esfinge de Gizé, que se acredita ter sido esculpida durante seu reinado. A inclinação da pirâmide de Khafre é mais acentuada, o que lhe confere aparência imponente. Pirâmide de Miquerinos. Menor que as outras duas, a pirâmide de Miquerinos representa a terceira grande pirâmide do Planalto de Gizé. Embora menos grandiosa em tamanho, possui acabamento mais refinado e foi decorada com pedras de granito rosa, mostrando um avanço na técnica de construção. Pirâmide de Djoser, ou Pirâmide de Saqqara. Considerada a primeira pirâmide do Egito, foi construída para o faraó Djoser durante a terceira dinastia. Ela não tem a forma lisa das pirâmides posteriores, mas sim um estilo em degraus. Projetada pelo arquiteto Imhotep, essa pirâmide representa a transição dos túmulos retangulares para estruturas monumentais em pedra. Pirâmide romboidal e a Pirâmide Vermelha. Localizadas em Dashur, foram construídas por Sefru, pai de Quéops. A pirâmide romboidal tem um formato curioso. Começa com uma inclinação acentuada, que muda a meio caminho, formando um dobramento. Já a pirâmide vermelha é considerada a primeira pirâmide de faces lisas completamente bem-sucedida. As pirâmides da Núbia, Sudão. Pouco conhecidas do grande público, as pirâmides da antiga Núbia, no atual Sudão, foram construídas pelos reis da civilização de Kush, que dominou parte do Egito após a queda do Novo Império. São mais estreitas e altas do que as egípcias e existem em maior número. Pirâmides de Meroé. Foram erguidas entre o século VIII a.C. e o século IV d.C. Eram túmulos reais, semelhantes em conceito às pirâmides egípcias, mas com características arquitetônicas distintas. Existem mais de 200 pirâmides nessa região, formando um dos maiores conjuntos do mundo. As pirâmides da Mesoamérica na América Central, diversas civilizações pré-colombianas, como os maias, astecas e toltecas, construíram pirâmides com funções religiosas, observatórios astronômicos e centros cerimoniais. Pirâmide de Kukulcán, Chichén Itzá, México. Construída pelos maias na península de Yucatán, essa pirâmide é dedicada ao deus serpente Kukulcán. Durante os equinócios, a sombra de uma serpente parece descer pelos degraus, mostrando o incrível conhecimento astronômico dos maias. A estrutura possui 4 escadarias com 91 degraus cada, totalizando 365 com o topo, e exatamente o número de dias do ano solar. Templo do Sol, Teotihuacán, México. Uma das maiores pirâmides da Mesoamérica, localizada na cidade de Teotihuacán. Apesar de ainda haver muitos mistérios sobre quem a construiu, acredita-se que a cidade tenha sido habitada por diversos povos antes da chegada dos astecas. A pirâmide era usada para rituais religiosos e está alinhada com eventos celestes. Templo da Lua, Teotihuacán. Situado ao norte do Templo do Sol, este templo também fazia parte do complexo cerimonial da cidade. Acredita-se que fosse usado em celebrações ligadas à fertilidade e à agricultura. É um pouco menor, mas igualmente impressionante. Pirâmide de Cholula, localizada em Puebla, no México, é considerada a maior pirâmide em volume do mundo. A estrutura é tão ampla que por séculos foi confundida com uma colina natural. Os espanhóis construíram uma igreja no topo sem perceber que estavam sobre um templo indígena. As pirâmides da China. Na China, existem relatos e registros arqueológicos de pirâmides na região de Xi'an, na província de Shanxi. Por muito tempo, autoridades minimizaram sua existência, mas imagens de satélite confirmaram diversas estruturas semelhantes a pirâmides. Pirâmide do Imperador Qin Shi Huang. Essa pirâmide, que abriga o túmulo do primeiro imperador da China unificada, ainda não foi totalmente escavada.
Próximo a ela foi descoberto o famoso exército de terracota, com milhares de estátuas de soldados em tamanho real. A pirâmide é feita de terra compactada e coberta por vegetação. Pirâmides menores tinham outras estruturas, menores, serviam como mausoléus para nobres e membros da corte. A maioria ainda está em estudo e cercada por mistério, devido à política de preservação do solo. As pirâmides da Indonésia. Em Java, foi descoberta uma estrutura que muitos pesquisadores acreditam ser a pirâmide mais antiga do mundo. Pirâmide de Gunung Padang, situada no topo de uma colina vulcânica, é composta por camadas de pedra e terra que se estendem abaixo da superfície. Estudos indicam que sua construção pode ser milhares de anos mais antiga que as pirâmides egípcias, o que desafia paradigmas da arqueologia. Ainda é alvo de pesquisas, pois a datação exata continua sendo debatida. As pirâmides da Grécia. Na região de Argólida, na Grécia, existem algumas estruturas piramidais de pedra, embora muito menores e menos conhecidas. Pirâmide de Elinikon, construída com pedras empilhadas, sua função ainda é incerta. Alguns estudiosos acreditam que poderia ter servido como marco territorial ou estrutura defensiva. Sua datação é controversa, mas muitos acreditam que seja anterior até mesmo às pirâmides egípcias. As pirâmides do Peru. As civilizações pré-incaicas também ergueram pirâmides, geralmente associadas a centros administrativos e religiosos. Pirâmides de Caral, localizadas no Vale do Supi, ao norte de Lima. Essas pirâmides pertencem à civilização de Caral, considerada uma das mais antigas das Américas. São feitas de pedra e terra, e mostram organização social e conhecimento arquitetônico avançado, mesmo sem o uso da escrita. Pirâmides de Tucumã. Construídas pela civilização Lambayeque, essas pirâmides de adobe ocupam uma vasta área. Serviam como centros cerimoniais e administrativos. Algumas têm até 40 metros de altura e ainda hoje impressionam pelo tamanho e pela disposição estratégica. O legado das pirâmides. Apesar das grandes diferenças entre essas civilizações, no tempo, espaço e cultura, as pirâmides aparecem em todos os continentes habitados. Por que povos que nunca se comunicaram escolheram esse mesmo formato? A explicação mais aceita é que a pirâmide é uma estrutura estável, que distribui o peso uniformemente e pode ser construída com técnicas simples. Mas há quem veja nisso uma conexão mais profunda, talvez simbólica ou até espiritual. O fato é que as pirâmides ainda despertam fascínio. Elas continuam nos lembrando da engenhosidade humana, da busca pelo divino, e da capacidade das civilizações de construir algo duradouro. Seja nas areias do Egito, nas selvas da América Central ou nas montanhas da Ásia, as pirâmides seguem como testemunhas silenciosas de eras passadas, monumentos eternos que nos desafiam a compreender os segredos da nossa própria história.